burocracia. Bora. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Cada vez que eu recomendo Bom dia, senhoras e senhores, bom dia. Para você que acordou em paz. Para você que acordou em paz e está atrasado para o trabalho, fique tranquilo. Se você for demitido, você ainda vai saber hoje. Bom dia, eu sou o Lucas De Gasperi. Bom dia, eu sou Alan De Gasperi e eu peço que nesse momento você ignore o bom dia do Lucas, não seja demitido, corra atrás do seu trabalho, a economia não tá muito fácil para você ficar brincando assim, minha gente. Fique no seu emprego. Fique no seu emprego, faça tudo por ele, que ele faz tudo por você. Hoje conosco no estúdio a professora, mestre, psicóloga Sandra Tarricone, que conversará conosco sobre redes sociais, mas um ponto de vista mais psicológico. Vamos pirar aqui no estúdio com ela. Ou não, a gente vai entrar numa sessão de terapia aqui com ela. Talvez, já deita no divã aqui. Já deita no divã com ela. Conversa com a professora, em breve ela falará conosco. E a gente, de tempos em tempos, traz uma notícia interessante sobre robótica, mas sempre focando em MIT. Com certeza. Né? Costuma ser assim. Costuma ser MIT, porque a MIT ela é pioneira em inovação e estudo tecnológico. Sim. É uma brusca de uma universidade americana e que ajudou muito em diversos fatores. Mas Brasil, que é Brasil, não fica atrás. Porque quem é brasileiro não desiste nunca. Já temos aí o exemplo do fenômeno. Com certeza, com certeza. Mas voltando aqui para a notícia, a Universidade do ABC, UFABC, ela desenvolveu um robô para poder fazer manutenção em casco de navio, sem tirar o navio da água, né? Aí você tem uma dificuldade muito grande, que é tirar esse navio da água. Então esse robôzinho submarino, submarino, vai lá, faz. Estão testando, então já tem controle de esteira, flutuação, mas ele já fez um teste na piscina e deu certo. Deu certinho na piscina da USP, lá nos testes deles. Deu tudo direitinho, funcionou, respondeu aos comandos. Controle e agora ele vai ser testado aqui no Porto de Santos. Olha só, Santos ficando sempre importantíssima com seu porto. O porto maior da América Porto maior da América Latola. É muito interessante a gente prestigiar o trabalho dos estudantes, professores de graduação e pós-graduação da UFABC, que estão desenvolvendo um produto brasileiro aí para, quem sabe, ganhar o mundo de manutenção de navios. Ah, com certeza, o Brasil sempre soltando tecnologias muito interessantes. Até levar em consideração, mudando um pouquinho só de ramo, ainda na tecnologia, o Kinect começou com um Project Natal desenvolvido por brasileiros e todo mundo joga hoje no Xbox. É uma loucura. E é produto nacional desenvolvido por pesquisadores brasileiros. E a Microsoft comprou. E hoje todo mundo joga. E aí daquele que não joga. Daquele que não joga. Fica totalmente por fora. Vamos dar uma polêmica aqui no nosso programa. Você deve estar acompanhando algumas notícias e você sabe do que está acontecendo com o Uber. Sim. Aquele Uber aplicativo Uber, né? Tá causando bastante. Tá gerando uma revolução. Todo mundo fala da revolução digital, né? Que revolucionou o mundo. Essa tá criando porrada mesmo. É porrada digital. É uma revolução. Digital e a mão inteira. Vai tudo. Vai pai, vai mão, vai pé, vai cadeira. Vai teclado na cabeça, vai tudo. Pra você que não sabia, o Uber é um aplicativo que ele já existe desde 2010. Só que ele tem a sua origem na Europa. Né? E aí ele tem, a ideia desse aplicativo é você ter um programa caroneiro, né? Em vez de utilizar táxis, daí a confusão no Brasil. Sim. Porque para você ter um táxi você tem que ser credenciado, pagar imposto, é uma tributação alta. E o Uber não, você recebe a carona lá, você paga por uma carona de uma pessoa que tem o seu carro, né? Particular. E aí você escolhe até o tipo do carro que você quer. O que dá uma polêmica também, você falou agora dos táxis, pesquisando sobre essa notícia do Uber, eu estava vendo que no Rio de Janeiro não vendem mais licenças. Ou ela é herdada, ou ela é comprada de um outro taxista. Aí você tem um problema também. Tem um problema, quer dizer, no mínimo ficam 100 mil reais para você comprar a licença de um outro taxista. Ou mata ele e fica com... Mais ou menos.
ou você parte para meio mais ilícitos, mas já fica difícil. Aí é uma das razões da polêmica, porque já fica fácil, aí vem um outro serviço, mas ao mesmo tempo facilita. Apesar que também tem dado confusão lá fora, né? Que é casos de estupros e crimes. Então, aí você tem uma proposta que, por sinal, esse aplicativo ele é financiado pela Microsoft, pela Google, grandes joint ventures e anjos da guarda, que são chamados esses investidores padrinhos muito grandes. Que jogam dinheiro, investem dinheiro grande, pesado no aplicativo. Hoje esse aplicativo, a empresa, a marca Uber, vale mais de 15 milhões, então é muita coisa, né? Ele tem um conceito muito bom, né? É para facilitar a vida das pessoas. E de uma cultura que é comum isso, né? A cultura europeia faz realmente esse compartilhamento de caronas, o próprio táxi eles racham. Já a nossa cultura não tem muito não é muito do costume das pessoas, né? É o que eu tava brincando em sala de aula com os meus alunos de TI. Eu falei, você entra num táxi e a outra pessoa entra pelo outro lado do táxi, você já deixa a carteira e sai. É verdade. Ela não quer compartilhar o táxi com você, ela quer compartilhar a sua carteira. É verdade. É uma cultura diferente. Isso está gerando uma polêmica muito grande. Foi vetado o aplicativo no Brasil, já foi liberado, vetaram de novo. Quem está acompanhando sabe que no Rio de Janeiro e no Sul tá uma pancadaria grande. Feia. O pessoal está sendo literalmente na porrada por causa disso. E não sabemos qual será o fim. Talvez no Brasil esse aplicativo não poderá mais ser utilizado mesmo por esses problemas aí sociais. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez sempre haja a possibilidade de, apesar de toda a confusão, toda a polêmica, ainda valorizar mais o aplicativo. A polêmica ainda jogar a favor da valorização da marca. Mas está tão complicado que está pendendo pro negativo. Não, né? Não teve um caso que agrediram o motorista. A pessoa tinha entrado no carro, agrediram a pessoa para ela sair do tapa mesmo do carro, mas não podia. Tá feio mesmo, os taxistas estão se revoltando. Eu penso assim, que no Brasil, tudo que é novo cria uma certa estranheza. Né? Exatamente. O brasileiro, embora seja muito criativo, como dizem, e ele é muito conservador em determinadas situações. Então, como nesse caso, eu acho que tem que criar regras mais bem estabelecidas, porque o Brasil não é um país tão organizado como Europa, Estados Unidos, Canadá, outros países. Então, eu tenho a impressão, eu vi com bons olhos no primeiro momento, como até usuária. Sim. Falei, nossa, outra alternativa. Eu não gosto muito de monopólio das coisas. E os taxistas, né, nós sabemos, e em outros países também existe um monopólio. Sim. E eu acho que o Uber ele seria uma alternativa para quebrar o monopólio também. Agora, por outro lado, tem que existir umas regras, umas normas que possa dar um norte e um sul para quem é o usuário e para quem está fazendo uso disso, né? É como se as regras fossem sido feitas no decorrer do jogo, né? O pessoal entra, vai ser desse jeito, desse jeito, e fica no improviso mesmo. Vai acabar gerando sindicato, imposto, sim, regulamentação, aí vai virar um outro serviço de táxi, só que Uber. Às vezes o Easy Taxi, que é outro aplicativo para você chamar um táxi mesmo, já gera problema, Eu já vi discussão entre taxistas, porque, eu sou o Easy Taxi, eu não sou, e aí o cara já tem tipo você chamou pelo aplicativo o táxi, parece que você está dando preferência para um e não para outro. É complicado isso, você lidar com esse tipo de conflito realmente não é muito fácil não, essa mediação de conflitos, né? Não é uma coisa muito... entendam, nós não estamos defendendo os taxistas, não apenas apresentando a situação, só mostrando o nosso ponto de que realmente é polêmico. Existe, né? O aplicativo está aí, existe. Ele existe, é uma realidade. E então, até que seja estabelecidas as regras, as normas, a gente vai... Com certeza. Ou vai estar usando ou não, né? Exatamente. Se isso for causar algum dano à sua vida, não use. Melhor. Muito bem, Sandra. Em primeiríssimo lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui no estúdio com a gente. Saiba que eu me sinto mais sereno ao estar conversando. É engraçado, ela passa uma serenidade, né? A presença dela, ela tem uma pessoa tranquila, né? Eu me sinto mais tranquilo. Você sente vontade de contar a sua vida pra ela. Você sente vontade, tô quase contando aqui. Esta é a sua vida. Essa é a minha vida. Sandra, a gente estava a fim de conversar hoje sobre as redes sociais. A gente já tem falado em alguns programas sobre esse assunto, sobre esse tema. A gente já viu isso sob um olhar mais corporativo, um olhar de usuário. E a gente ficou curioso em conhecer o olhar da psicologia.
comportamental em relação ao uso da rede social, à presença da rede social na vida das pessoas. Então, Sandra, você como psicóloga, você como profissional, qual é a sua visão sobre a situação das redes sociais no mundo hoje? Primeiro, eu também quero agradecer vocês a oportunidade de estar aqui presente, contribuindo, né, com um pouco do meu conhecimento e de fazer parte também do time da casa, né? Sempre, né? Fazer parte aí do professorado. E quando vocês me convidaram para falar sobre as redes sociais, eu achei um tema de uma importância muito grande e muito gostoso, porque não tem como nós negarmos que ele existe, ele está aí, sim, vai ficar, vai crescer cada vez mais, né? As redes sociais, elas vão se modificando. E no primeiro momento, quando eu pensei em redes sociais, até vindo para cá, eu comecei a observar, ter um olhar mais atento. Eu também sou usuária de redes sociais, mas quando você passa a falar sobre o tema especificamente, você começa a ficar com um olhar mais atento. Aí eu comecei a vir do meu percurso, eu moro no Canal 4, no Embaré, até a universidade. É um percurso, eu não sou muito boa em quilômetros, mas eu acredito que deva ter 3 ou 4 quilômetros, mais ou menos. E, gente, a quantidade de pessoas, motoristas, né, conectados nos seus aplicativos, no WhatsApp ou então no telefone, e eu comecei a observar encontros de ônibus dentro dos carros. E então o uso que se faz das redes sociais é muito largo em várias situações. E tive a curiosidade também até de jogar no YouTube para ver cenas engraçadas no uso dos aplicativos. Gente, vocês não têm ideia do que acontece. Então, pessoas caindo em escadas rolantes, nossa, em laguinhos de ornamentais em shoppings, sentando errado na cadeira. Totalmente alienado. Pode jogar no Google, né, que é o que eu joguei, para procurar para ver cenas engraçadas com esses aplicativos e o uso das redes sociais. Então, a rede social, ela é muito importante. E outra, pelo menos ao olhar da psicologia, e muitos estudos estão sendo feitos sobre o comportamento dos usuários e também de quem está por trás, né, de quem são os programadores, sim, das redes sociais. E eu lembrei muito de um livro que eu li já há algum tempo, no final da década de 90, acho que no Brasil chegou em 98 talvez. Tem um autor, ele é físico e ambientalista, Frejó Capra. E aqui no Brasil ele ficou muito conhecido pelo ponto de mutação. E eu usei, o ponto de mutação foi escrito nos anos 80, no início dos anos 80. E é muito lindo, eu acho que se vocês tiverem oportunidade, em algum momento de ler, chama-se A Teia da Vida. Certo. É um livro extremamente forte e verdadeiro, porque ele vai falar, e aí eu vou chegar nas redes sociais. Viajei também um pouquinho. Fica à vontade para viajar quando quiser, Sandra. E aí vocês vão conseguir entender dessa visão que eu tenho e de como eu concordo com a visão do Frejó Capra. E ele é austríaco. Quando ele fala sobre a teia da vida, por ele ser físico e ambientalista, ele fala que todos nós, seres vivos e animais, fazemos parte de um ecossistema e nós, na verdade, não tecemos a teia, nós somos o fio. Então, cada um de nós aqui é um fio dessa teia. E nós estamos o quê? Conectados. Olha que interessante. Interessantíssimo isso. Então, essa forma de conexão existe tanto no reino, no ecossistema mesmo, com os animais, com os seres humanos, com as plantas, com os 4 elementos, né? O fogo, a terra, a água. E vejam os rios. Eles vão ser, existe uma conexão. Então ele coloca que nós, se existe essa conexão, porque nós fazemos parte do ecossistema, todos nós, animais, vegetais, humanos, nós fazemos parte do quê? De uma conexão de interdependência. O que nós estamos fazendo aqui agora nesse momento é uma interdependência. Claro que eu vou viver sem vocês e vocês sem mim,
mas nós fazemos parte, que pena, É né? triste, Ó, que é quase refrão de música isso, né, cara? É, exatamente, parece mesmo, mas nós fazemos parte, porque eu não posso viver, o ser humano, na psicologia, o ser humano é um ser essencialmente social. Sim. Algumas pessoas escolhem viver isoladas. Então elas vão para... Eu lembro um paciente meu, eu tenho 33 anos de formada, e... É a minha idade de... Ó, já entreguei. Olha só, já... Olha só quanto tempo já que eu estou aí dentro da minha profissão. E eu lembro de uns primeiros pacientes, quando eu vim morar em Santos. Eu sou da capital, hoje mais santista, né? Moro há 33 anos aqui em Santos. E então os primeiros pacientes, e era um jovem, e ele largou tudo e foi para a Praia de Boracéia. Eu, na verdade, não sabia onde ficava a Praia de Boracéia. Eu estava conhecendo o litoral norte quando eu vim morar em Santos. Então, ele foi, genuinamente, foi uma necessidade dele de ir embora. Era uma crise existencial. E a crise existencial ela é boa porque nos faz crescer. E os países, eles também só crescem mesmo... Em momentos de crise. No momento de crise. Como foram as grandes guerras. Sim. Né? A medicina evoluiu muito com as grandes guerras. Sim. E aí eu penso assim, poxa, e as redes sociais, né? Nós estamos vivendo, aí nós vamos ter algum momento de falar sobre os benefícios, os malefícios, Sim. né? Mas aí voltando na primeira questão do poder da rede social, e o Frejó Capra, então ele coloca essa teia da vida, e eu vi, não a rede social, eu estou fazendo essa conexão. E de como é importante essa conectividade, como a gente ouve falar muito sobre isso hoje. E aí eu entro com uma autora canadense, Tara Hunt, e ela fala sobre os movimentos também das redes sociais, e um livro dela, mais atual, de 2004 talvez, quando ela fala duas palavras, ela fala, prestem bem atenção, se vocês terminarem de ler o livro, né, chama-se O Poder das Redes Sociais, de Tara Hunt, e ela fala, se vocês gravarem duas palavrinhas, ela já se dá por satisfeita do entendimento que nós teríamos do livro dela. Quais são as duas palavrinhas mágicas? Capital social, e uma palavra em inglês que eu vou pronunciar, chama-se WIFI. Uns falam WIFI, é W-U-F-F-I-E. Isso é muito interessante. Na tradução para o português, seria reputação. E isso é de uma importância muito grande. E nós, na psicologia, já adotamos também. Nós que trabalhamos com a comunicação visual, né? Com design visual, comportamento visual, porque veja, hoje a importância da rede social, ela deixou de ser só um entretenimento. Hoje ela ajuda no seu mercado de trabalho, na sua divulgação da sua logomarca, do seu trabalho. Para vocês terem uma ideia, até na psicologia, nós não temos, o Conselho Regional de Psicologia não tem muito claro ainda como fazer, se você pode ou não ser um profissional fazendo uma terapia virtual, né? Eu também não tenho uma opinião muito formada sobre isso, eu não tenho consultório online, certo. Mas tenho amigos que já têm. Mas eu tenho sim, como eu trabalho na área da oncologia com paciente com câncer, eu também sou psicóloga, né, hospitalar, então eu tenho pacientes que foram meus, atendidos em Santos, e hoje moram no Canadá, na Itália, Portugal, Chile, são os que eu lembro, jovens, né? E então, em alguns momentos de crise deles em relação ao tratamento, ou mesmo a vida deles, e a gente faz... Você se conecta a eles online para conversar. É muito legal. É interessantíssimo isso, então, eu não estou fazendo... Seria uma terapia informal, vamos dizer assim, né? Então, dentro da seriedade do meu trabalho. Mas conheço vários profissionais hoje que têm um consultório online. Então, claro, tomando cuidado, sempre por indicação, né? Porque você pode cair em mãos inábeis também. Né? Então, o poder, com essa autora, ela fala essas duas palavrinhas-chave, o capital social, e ela vai mais além. O livro dela é muito interessante, que na capa ela traz um símbolo grego até, e é muito interessante porque ela fala que a moeda
talvez a futura moeda nossa, né, seria esse Wi-Fi. Por quê? Porque a minha reputação, minha imagem, ela é tão poderosa, construída através das redes sociais, que eu posso levar adiante um trabalho meu ou não. Sim. Então, esse capital social, que seriam as regras de uma organização, seria assim, o quanto que eu vou entrar numa sociedade, né? Quanto que eu entro, cada um de vocês entrar numa sociedade, o quanto que eu vou tirar dessa sociedade. Mas eu entro com a minha imagem também, que é a minha reputação. E ela fala que o poder hoje, tanto na parte do perfil profissional, seu, como da sua empresa, é muito desse capital social e desse Wi-Fi, né? De como você vai transmitir para o outro, passar essa credibilidade. E isso é um poder de rede social muito forte. A gente não pode ver só como entretenimento, né? Ela já, há muito tempo, ela já passou desse tipo de característica, né? Sim, sim. Já comentamos aqui um documentário sobre o Facebook, que se chama Vítimas do Facebook. Já foi comentado em programas anteriores já. E sobre essa parte da imagem, que tem um episódio que fala de alguns jovens canadenses que, comemorando o título do time de hóquei da cidade, postaram fotos junto à depredação de um... Depredação. É uma palavra difícil, é uma palavra que tem que ser falada devagar. É como o meu Wi-Fi aí do inglês. É uma palavra complicada, tem que ser falada devagar mesmo. Que eles... tiraram fotos desse momento de pegando fogo num carro e posteriormente foi relatado dificuldade em entrar no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, por causa dessas fotos de 4, 5 anos atrás, quando eles eram adolescentes, imaturos, né? Sim, sim, Você vê como a imagem é marcante. Nossa, cara, isso daí, esse comentário que você fez agora me remeteu a uma reportagem que eu estava vendo hoje sobre um artigo dizendo uns 7, 8 passos para você deixar o seu perfil numa rede social mais profissional. Para você ser aceito no mercado de trabalho, para você ser, vamos dizer assim, vendável, né? Você vender a sua imagem, que as empresas possam comprar, você seja um bom funcionário. Entre elas, evitar justamente esse tipo de coisa. Você não se expor em momentos embaraçosos, tentar construir uma imagem, uma credibilidade um pouco maior. Isso, não sei se de repente eu consigo pegar o gancho para essa pergunta, mas as redes sociais, então, elas assumiram um papel no decorrer desses anos, que foi um tempo muito rápido, porque é um fenômeno muito intenso, né? Elas explodiram muito rápido. Elas vieram suprir alguma necessidade humana ou elas até potencializam a necessidade humana de ser aceito socialmente? Elas vieram mesmo suprir necessidades. De que forma? As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Né? As pessoas estão todas conectadas e tem até eu estive recentemente na Europa, em Roma, em Portugal, e em Lisboa, e aí eu li num aeroporto, não lembro se de Roma ou de Lisboa, estava assim, compartilho, logo existo. Olha que forte. Antes era eu penso, né? Isso, exatamente. Exatamente. Descartes. Exatamente isso. Foi isso que me chamou a atenção, né? Compartilho, logo existo. Então as pessoas, elas têm uma necessidade de fazer logo uma postagem em tempo quase que real. Então eu ganho um prêmio, por exemplo, né? E eu já coloco tem que botar aqui. Tenho que colocar. Então, e elas ficam vendo, há trabalhos na psicologia, um trabalho até na PUC de São Paulo, de uma psicóloga, não lembro o nome dela, e ela fala sobre a frustração e criou-se, na verdade, com a rede social, uma nova forma de solidão também. As pessoas, muitos consideram o Face como uma ferramenta para os aposentados. Sim. Então você se aposenta e meus amigos talvez não sejam muitos, ou moro em outros lugares, eu mudo de cidade, então tá, porque o Face, né, ou como ou como qualquer outra ferramenta de redes sociais, ele aproximou as pessoas que estavam distantes, mas as que estavam próximas ele distanciou. Então é muito interessante. Eu tenho uma prima que mora no Rio, em Niterói, e ela fala assim, ela é psicóloga e junguiana. E ela fala assim para mim, Sandra, eu não tenho, porque ela acha assim que é um estraga-prazer. Quando a gente se encontra, nós nos encontramos muito em Ribeirão Preto, numa cidade
das famílias, e eu vou contar alguma coisa, para ela é novidade. Para outros familiares que estão no Face comigo, já não é mais, porque eles já sabem as coisas que acompanharam. E ela fala assim, ai não, o Face é um estraga-prazer. Você vai contar uma novidade que já não é mais. As histórias já foram contadas. Já foram contadas. Então, eu acho que veio suprir uma necessidade por conta da comunicação. A gente não pode esquecer essa conectividade, como nós chamamos hoje, de estar ligado. Eu sou muito favorável a essa ferramenta. Eu acho que tem que ser assim, facilita muito na minha rede, no meu network mesmo, né? Com os amigos que eu fiz durante esses anos. Então, morei fora do Brasil também, estagiei em vários não, mas algumas cidades, fiz amigos de várias partes do continente. E de que forma que eu poderia estar com eles conectada, se não através da internet? Então, eu vejo com bons olhos. Então, o que nós acreditamos é que a internet ela veio suprir uma carência da forma de comunicação, para ser muito mais rápido. Sim. Né? Então, nós chamamos de catalisador de informação, né? A internet. É um catalisador porque é como se fosse mesmo um agente que vai provocar uma mudança muito mais rápida na comunicação, nessa proximidade. E as pessoas hoje têm muito mais proximidade do que antes. Cada um de nós aqui, através do Face, por exemplo, eu encontrei amigos do primário. Na verdade, eles me encontraram. Coisa fantástica, né? Pois é, até que eu acho que eu não mudei muito. Que maravilha! Pois é, fiquei feliz. Então, eu desfilava até no colégio. Eu fiz até o ginásio, estudei em colégio de freiras, em congregação alemã. E depois o colegial, na minha geração, ou íamos para o colégio Objetivo ou para o Mackenzie, né? E eu fui para o Mackenzie, o colégio que era a escola americana, e é muito interessante. Então, e no Colégio das Freiras, onde tinha fanfarra na minha época, e eu também tocava, né? Caixa, né? Porque é o que me sobrou, prata, porque com 1,5 metros... O bumbo ia ficar um pouco complicado. Não iriam me ver através do bumbo. E as minhas colegas e colegas me reconheceram, né? Ai, Sandra, tal. E eu achei muito legal. Eu acho que proporciona para nós. E essa comunicação que nós temos, essa teia, né, da vida, essa conectividade, eu acho de uma importância muito grande, porque de que forma que eu poderia até vender o meu produto, se não dessa forma tão rápida, como das redes sociais? Sim. E Sandra, você comentou dessa novo tipo de solidão, né? Essa frustração. No seu ponto de vista de psicóloga, as redes sociais acabaram mudando os hábitos das pessoas ou despertou hábitos que a gente também não sabia? Que nem você fala, a tecnologia gerou uma dependência, né? Na verdade, nós tínhamos a necessidade de certas coisas, né? Você só sabe pegar um caminho se você tiver GPS. Não, você se perdia e não tinha como achar o caminho. Exatamente. Então você não criou uma dependência, você tinha uma necessidade que foi suprida. Será que esses hábitos já existiam e a gente não tinha como? Alan, veio mesmo acabou modificando os hábitos, e você vê, eu tenho uma sobrinha neta, agora Helena, batizei no último domingo. Ela parabéns. tem, uma fofa, estou curtindo o meu papel de tia-avó, muito legal. E ela tem 11 meses e a missa foi muito longa, de 2 horas e meia, um calor muito grande. Nossa, uma aprovação. E então meu sobrinho, que é o pai da Helena, ele deu para ela o celular. Gente, eu fiquei impressionada. Ela com o dedinho. É fantástico isso. E ela, então tem joguinhos, gente, tem joguinhos de bebê. Ela vai direitinho, ela com o dedinho, aí ela já sabe um símbolo, ela clicou e sabe que se bater 2 vezes vai aumentar a tela. Não, eu fiquei impressionada. Nossa. Então, não é só a minha Helena que faz isso, eu imagino que várias Helenas nessa idade já fazem isso. Então, essa mudança de comportamento, né, Alan, ela é tão grande que as pessoas, elas acabam
como eu disse, aproximou as pessoas, ela criou-se redes de trabalho também, né? O perfil são colocados alcance das pessoas, a seleção, eu trabalho também com seleção de pessoal no hospital e é impressionante. E a gente, como hoje nós investigamos o perfil, não sei se investigar, mas nós vamos conhecer. Né? Pesquisam. Acho que fica melhor, senão eles vão ter medo de mim. Não é verdade, detetive particular, não. Detetive. Pesquisa. Não, eu pesquiso o perfil daquela pessoa. Ela visita o perfil do Face. Principalmente porque essas pessoas contratadas vão trabalhar no hospital. Sim. Então eu vou ver mais ou menos. Então aí vai até um alerta para serem, todos nós devemos ser muito cuidadosos ao que nós colocamos, postamos nas redes sociais. Seja uma foto, seja um comentário que possa gerar discriminação, né? E é muito perigoso, porque não tem jeito. Eu hoje sou orientada pelos meus superiores de que eu tenho que pesquisar também, né, através da mídia, como que é essa pessoa, de que forma ela se relaciona com os outros, não é? Então, eu penso que os hábitos, eles foram mudando, e porque nós somos, através das redes sociais, nós somos também formadores de opinião. Então, mudou-se a forma de se vestir. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem esse Wi-Fi, né, em inglês, como eu disse, esse termo, se eu tenho uma boa reputação, de repente eu sou educadora, sou psicóloga. Se eu saio, se eu coloco indicando um filme, um vídeo, um livro, tenho certeza que vão ser curtidos e vai ser curtidos aquela minha postagem. E eu já fiz esse experimento muito interessante. Não sei se vocês já viram nas redes sociais, tem um rapaz, acho que ele é americano. Ele viaja o mundo inteiro e faz uma dancinha. Sim. Eu comecei a fazer isso. E eu comecei, meu marido com uma paciência. Ele não achou muito Você fez a dancinha, Sandra? Eu faço, já tenho. Mas não postei, eu postei uma só. Porque eu sou psicóloga, né? Sou educadora. E o meu marido falou, ele tem a paciência de ficar gravando. E eu lá, dançando sozinha, eu vou dançando. E uma só eu coloquei. Gente, eu contei, acho que isso foi no ano passado, em 4 minutos, passou de 200 curtidas. Impressionante, gente. Impressionante. Causou então, choque? Olha, causou. Um espanto nas pessoas. Nossa, eu gosto de fazer isso. Mas assim, um lado lúdico. Porque como aí eu acho que isso. Como eu tenho uma boa reputação, acredito. Sim, é verdade. Acredito eu que eu tenho uma boa reputação. Então eles acharam assim, todos falaram coisas muito gostosas. E assim, que foi uma coisa lúdica. Eles viram eu dentro brincando mesmo, e eu vi de como eu sou uma formadora de opinião. Então, do mesmo jeito que eu coloquei uma dancinha, eu poderia ter feito um comentário, sei lá, de mau gosto. Exatamente. Incitando ódio, qualquer outra coisa. Exatamente. Então, eu poderia insuflar movimentos. Sim. Né? E eu li um trabalho também recente, até por conta do nosso programa, muito agradável, que está sendo muito gostoso. Mesmo. E ele tem um autor também, é um sociólogo, isso também acho que é interessante a gente mencionar, é um sociólogo espanhol, Manuel Castel. Castel, é isso mesmo. Tem um trabalho sobre as redes de indignação. Isso mesmo, muito lindo, que ele fala sobre comunicações visuais. Sim. E ele fala da solidão, da solidão virtual gerada pelas redes sociais, né? Sim. Mas a gente vai ter que também lidar com isso. E ele fala do nosso compromisso com a verdade também, né? De nós tomarmos muito cuidado com o que nós falamos, a forma do que nós tanto colocamos, a expressão da minha opinião, ela é muito importante. Porque tanto a imagem, né? Não só o que eu falo, eu posto, mas a imagem. Porque a partir disso, quantas pessoas estão vendo, né? E como eu sou formadora de opinião, né? Principalmente quem trabalha, né, na educação, nós atingimos várias pessoas, né? Nós temos um compromisso grande
não só com os colegas de trabalho, com os alunos também. E não há como controlar isso? Não tem, exatamente isso. Ele fala isso. Por isso o cuidado tem que ser maior. E quando ele fala da solidão, é ele também que comenta dessa solidão virtual, é muito interessante, porque tem pessoas, as pessoas tem pessoas que têm um perfil para serem mais introspectivas. Sim. E viverem mais isoladas, né? Eu assisti também recentemente, agora, domingo, um vídeo e foi até um colega que falou, não sei se vocês assistiram, ele é de 2014, com um ator britânico, Jogos de Imitação, que conta a história do primeiro computador. Ah, sim. Gente, mas é lindo, é maravilhoso. Fantástico. Fantástico. E ele mostra como eu trabalhei em equipe, uma pessoa que, ele tinha um pouco perfil até autista, né? Sim. Muito inteligente, mas ele não sabia trabalhar em equipe. Aí a moça, a Keira, aquela atriz, e ela mostra para ele aquele olhar feminino também, e ela mostra de que sozinho ele não vai conseguir construir aquela máquina. Ele precisa trabalhar em equipe. Ele precisa da rede dele. Ele precisa da rede. Então eu acho que nós precisamos também da nossa rede social. Agora, vai ser um compromisso nós, né, com as pessoas, e de que forma que eu vou usá-la. Né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Eu posso usar para o bem e pelo mal. Engraçado, isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque a gente percebe que a facilidade que a rede social proporciona para todo mundo expressar o que pensa, essa facilidade, essa rapidez, às vezes quebra um pouco a responsabilidade daquilo que está falando, o senso crítico daquilo que está sendo dito. Então as pessoas, muitas vezes, a gente percebe em muitos comentários e muitas coisas, às vezes até a gente faz isso mesmo, de pegar e postar sem pensar. Pega e posta, isso tem um impacto nos laços e nas relações, a gente não consegue medir. Aí pensando um pouco nos laços e nas relações, os laços afetivos se modificaram com as redes sociais. Né? A gente percebe que até você posta numa rede social, tipo o Facebook, sai em um relacionamento sério. Parece uma brincadeira, mas isso tem um peso muito grande. É como se aquilo tivesse constatando que agora sim aquela pessoa vai casar. Sim. Como o outro recurso que nós temos no Instagram, né? Sim. Então, os meus sobrinhos mais jovens, eles todos têm. Eu até tentei, mas eu não me dei muito bem com esse Instagram. Eu acho que ele entendia muito bem o mecanismo, né? Eu sei que são as imagens que eu coloco ali. Sim. Mas a gente vê na mídia, através da mídia, como a rupturas de relacionamentos, de artistas, jogadores, e que rompem casamentos ou relações, porque foi um descuido, jogou uma imagem, né? Olha, até não vai muito longe, nós tivemos, lembra, acho que foi ano passado, na cidade do Guarujá, a moça que foi morta. Foi agredida, né? Sim. Não foi? E foi porque, por um comentário, pelo que eu lembro, um comentário de alguém que confundiu a moça. Sim. Lembra? Sim, ela foi esquartejada. Ela foi espancada, ela foi linchada porque confundiram ela com uma outra pessoa. Isso foi terrível. Foi terrível. Foi um marco muito grande. Algo muito sério isso. Não foi? E de nós pararmos e para pensar, gente, espera um pouquinho, vamos ser mais cuidadosos. Porque jogou-se uma imagem... E uma pessoa morreu por causa disso. Exatamente. Olha que loucura. Né? Então nós temos que ser muito cuidadosos para usarmos, porque pode ser uma arma também, né? De fácil manipulação. Gostaria de fazer uma pergunta. Sênio, por favor. Aproveitando essa deixa do linchamento dessa moça, que foi um absurdo mesmo, eu gostaria de perguntar sobre o linchamento moral. Quando acontece de denegrirem a imagem de uma pessoa ou de alguma forma mentirosa, muitas vezes, via rede social. E aí eu acho que cabe muito no que o Lucas estava dizendo também, sobre a sensação de segurança que a pessoa tem atrás de um computador. Então ela acha que ali ela é intocável, que ela é acima de tudo e tudo mais. E às vezes começam linchamentos morais, assim, não físicos, que a rede social pode prejudicar demais a vida de uma pessoa. E a minha dúvida é assim, o que passa na cabeça de uma pessoa quando ela começa ou tenta... Será que é desconhecimento da onde isso pode chegar? Ou será que é a maldade mesmo que está aflorada por essa sensação de segurança do intocável? Assim? Então, Estênio,
autor que nós até mencionamos, esse sociólogo, né, o Manuel Castel, ele fala que é muito interessante, né, esse livro dele. Ele comenta que todos nós que fazemos parte de redes sociais, ele fala que nós somos anjos e demônios. Sim. E isso é muito verdadeiro. Porque se eu quiser denegrir a reputação de uma pessoa ou até da marca, de uma logomarca, se eu sou formadora de opinião, olha que responsabilidade a minha. E eu começo a criticar, né, aquela pessoa. As pessoas vão acreditar na minha mentira ou na minha difamação contra aquela pessoa. Então eu estou sendo um demônio. Uma bola de neve. Porque exatamente, uma bola de neve. Então você imagina se eu chego e coloco no um post meu, e eu falo, não, fulano de tal, né? Nós tivemos o ano passado, também na época da Copa, o panelaço também, acho que foi um dos primeiros panelaços, dos primeiros movimentos no país, né? E contra o governo. E eu lembro que ele começou de uma forma mais acanhada. Aí eu comecei a observar nas redes sociais as fotos, todo mundo iam para as manifestações e, veja, eu não estou fazendo apologia nem crítica, né? Sim, apenas observando. Mas, assim, uma observação até dentro de um olhar mesmo da psicologia. Eu falei, olha que interessante, você começa a jogar nas mídias, né, sociais, nas redes sociais e nas mídias sociais, e aí você vê a repercussão que vai se crescendo. Então, quando esse autor fala, o sociólogo espanhol, ele fala sobre anjos e demônios, ele fala assim, de que forma que a gente tem que criar-se regras éticas, até para a gente manusear as redes sociais. Então, hoje tem também, né, até tem autores que falam sobre a ética, quem fala muito sobre comportamento, até personal stylist, né, ensinando a posturas. Então ele fala de que forma que eu vou usar a minha rede social. Então, do mesmo jeito que nós do virtual, docentes, professores do virtual, eu também ensino os alunos, eu dou dica, olha, não escreve em caixa alta, porque você vai estar gritando, né? Então não fala, quando usa algumas expressões, o pô, eu quero morrer, eu acho tão pesada, termina e fala, pô, professora, eu sou sensível, eu sou tão delicada para lidar com eles, e ele fala, pô, professora, e eu não estou vendo aquela pessoa, mas assim, a expressão dela, né? Então a difamação, ela é tão importante quanto um elogio. Porque eu posso elogiar, né? Eu faço um elogio ao Lucas hoje. Aí eu brigo com você amanhã, Lucas. E eu começo a falar, não, porque o Lucas fez isso. E as pessoas acabaram usando um pouco, né? Lavar a roupa suja. Sim. Né? E eu também vi até há pouco tempo no interior de São Paulo, não vou falar nem a cidade, porque foi até muito forte. E foi uma esposa que descobriu que a comadre dela estava tendo um caso com o marido. Nossa. Gente, e ela fez uma discussão no Facebook. Ao invés de levar por causa de família, que é caro, fez no Facebook. Postou a foto, eu não acreditei. E assim, com uma câmera escondida, e junto com a comadre, ela começa a falar, não, você está saindo, a pessoa nega, lógico, e de repente começa um espancamento, e ela colocou, e a pessoa que foi agredida, ela ganhou a causa. Porque a outra não tinha o direito, é o uso indevido da imagem. Eu não posso, olha que maluquice, não é? Então, uma coisa que poderia ser resolvida de uma outra maneira. Isso, exatamente. Então ela jogou, como algumas, se vocês verem, também tem um pai aí maluco, que também bateu na filha, porque ela estava se expondo, né? Sim. Nas redes sociais com as câmeras, com webcam. Sim. E ela estava nua. Sim. Fazendo poses sensuais. Então, veja, até cabe a nós orientarmos, né, principalmente quem tem filhos adolescentes, porque todo mundo tem um momento de delírio. Tem. Né, nós somos humanos. Então, o que o adolescente, eu falo que eles gostam de desafios, e é uma fase muito delicada, porque ele pode comprometer a imagem dele na adolescência ainda.
Então, como essa adolescente que joga nas redes sociais uma imagem dela em poses sensuais. Vai carregar isso para a vida inteira. Pro resto da vida. Aí o pai a surpreende e ainda por cima bate na menina e a menina, por raiva, acaba colocando, né, nas redes sociais. Então, há um compromisso muito grande, porque os elogios como reforço positivo e a difamação como um reforço negativo, ela é de uma importância muito grande, né? E até para você, para as indústrias hoje que lidam, né, com as logomarcas, elas têm uma preocupação muito grande. Enorme. Existe tanto um site chamado Reclame Aqui. Exatamente. Que as empresas ficam preocupadíssimas com o poder que ele ganhou. Sim. De difamar uma marca e a consequência que isso traz no mercado. Sim. E aí, só pegando um gancho de um outro... uma outra rede social que eu vi também, e ela está em uma das mais acessadas no Brasil, mas confesso que eu não conhecia. É uma balada virtual que eles chamam, Badu. Sim. Sim. Eu não conhecia porque eu já passei na parte das baladas. Então eu até entrei e me inscrevi, não sei se é o termo, me registrei, né? Isso. Para me ver como que era. Mas foi muito interessante, mas tirei rapidinho, porque começou a chover um monte de interessados, né? De interessados, fiquei um pouco preocupada. Eu falei, eu estou um pouco preocupada, nós vamos. Então foi ontem mesmo, eu entrei e saí, foi flash, já muito fez sucesso, rápido. Maravilha. Sucesso. E eu fui conhecer, eu achei muito interessante, porque são várias as idades. Sim. Né? Não é só o jovem, o adolescente, não, tinha também da minha idade, assim, senhoras, né? Sim. E eu achei, assim, uma proposta muito interessante. E eu li que no Brasil, acho que está segundo ou terceiro lugar de mais acessos de registros, e eu mesmo desconhecia. Mas eu achei interessante. Sandra, o nosso papo está sensacional, mas agora a gente vai pro nosso bloquinho, né? Ainda não acabou, né? A musiquinha. É que a gente vai dar um intervalo agora e depois falamos um pouquinho mais sobre as redes sociais. Está maravilhoso o nosso papo. Estênio, dá o play. Senhores, vocês acabaram de escutar Dire Straits com Money for Nothing. Voltamos agora com Sandra Tarricone, nós continuamos nosso bate-papo sobre as redes sociais na visão da psicologia. A gente estava conversando um pouco, até agora no intervalo, sobre o uso em relação ao relacionamento das pessoas em vários âmbitos, em vários níveis, nas trocas humanas. O uso da rede social, que é uma realidade consolidada na vida de todo mundo, a gente não consegue se imaginar sem. É incrível isso, né? Uma coisa que há 10 anos atrás não existia, hoje a gente não vive sem, praticamente. O nível de dependência, isso pode causar uma dependência como se fosse um álcool, é até meio não diria bobo, mas até meio óbvio perguntar isso, mas é interessante conhecer a opinião de uma pessoa gabaritada no assunto. O nível de dependência que o uso de uma rede social pode trazer, ou será que existe um jeito certo, um jeito devido de usar sem ter, ou todas as pessoas estão sujeitas a esse tipo de dependência? Mais ou menos como funcionaria isso? Lucas, de uma certa forma, assim, o novo, claro que não é novo, né, as redes sociais, como os aplicativos, mas de uma certa forma é mais contemporâneo, né, é um instrumento, uma ferramenta contemporânea. Aí o que acontece é que desperta mesmo uma certa dependência já. É como um relacionamento, você começa um relacionamento, você fica muito mais dependente da pessoa. Você tem um cachorrinho novo, você também cria uma certa dependência com aquele cachorrinho novo. Quando você tem um aplicativo ou você tem um iPhone novo, né? Eu tenho uma médica que trabalha comigo e ela foi para Nova York só para pegar o lançamento. Nossa. Do iPhone, o S6, né? Então, exatamente. O S6, né? O último. Então ficou ela e o marido esperando. Depois ela briga com o filho, eu falo isso para ela, porque ele fica conectado. Eu falo, mas o aprendizado começa em casa. A mãe e o pai viajam para Nova York para ficar na fila. Ficaram lá na fila, um frio, para pegar o iPhone. Algumas horinhas de fila. Algumas horas, nossa, imensa. E depois eles vão brigar com o filho porque tem essa dependência, né, nos seus aplicativos. Então o que eu vejo é que sim, criou-se uma dependência muito grande e não tem idade.
porque, como eu estava comentando com vocês, eu fiz uma viagem recente para a Europa e viajei de navio, e então é muito caro usar a internet no navio, então a gente esperava os portos, e todos os portos, pelo menos os lugares que eu passei, você tem, no portinho já tem o Wi-Fi. Sim. Então era muito engraçado, porque não era só eu menos, do meu grupo era menos, mas assim, os amigos, eu estou falando de amigos com mais de 60 anos de idade, avós, então eles desciam, todo mundo em busca do Wi-Fi. Exatamente. Em volta daquele ponto, aquela muvuca em volta, pegar, né? todo mundo, sabe, assim, pegando os seus grupos sociais, para falar com netos, grupos familiares, é grupo de tudo, né, agora, profissional, familiar, era muito interessante. E eu vejo, sim, quando os meus sobrinhos, eles são adultos jovens, então dormem em casa, eles não moram em Santos, e aí eu escuto da sala, assim, aqui o barulhinho, né? Chegando mensagens, e eles às vezes até dormindo, tem um que é jovem ainda, tem 16 anos, e o Diego, eu vejo ele insonado, mas ele pega e olha assim, para ver se ele está perdendo alguma coisa. Porque eu perguntei para ele no dia seguinte, Diego, mas por que dormindo você está conectado? Ele fala, tia, mas eu tenho que ver o que está acontecendo. Então, sabe, quem foi, quem saiu com quem, ou quem foi para balada, ou quem viajou. Então, de uma certa forma, criou-se uma dependência. E como nós comentamos, muitas vezes é um ato solitário também, então se torna uma companhia para as pessoas que moram sozinhas, por algum motivo, e não só mais velhas, mesmo mais novas, acabou sendo um companheiro delas, né? E ela passa a viver junto com com esses aplicativos, com esse celular. Só vocês olharem em aeroportos, é impressionante. Todo mundo plugado, e me falaram, não sei, que até é risco a gente ficar conectada, porque a clonagem numa rede aberta, que é uma rede aberta. As redes abertas sempre são mais perigosas. São as mais perigosas, principalmente, exatamente, em aeroportos, não é? E aí é visível como as pessoas, elas estão conectadas o tempo inteiro. Então eu acho que é uma realidade, existe, nós vamos ter que conviver e vai acelerar cada vez mais. Sim. Né? Eu não vejo como uma interrupção, eu vejo como transformações, e cada vez mais os aplicativos estão mais atualizados, mais inovados, criativos. Então hoje você, também li recentemente, há um site de venda de roupas, e hoje você já tem uma cabine, só que eu não entrei nesse para conhecer, eu adoro tecnologia. Não gosto de trocar de aparelhinho porque eu tenho que esperar os sobrinhos chegarem para me ensinar. Procuro, eu até alguma coisa eu consigo, mas eu gosto já prontinho, tá ali para uso, né? Sim. E eu lembro quando eu troquei meu carro recentemente e a moça perguntou para mim se eu tinha Bluetooth. E aí eu virei pro meu marido e falei, amor, nós temos Bluetooth? Porque eu não sabia nem o que era isso. Aí ele falou, não sei o que é isso. A moça falou, deixa eu ver o celular da senhora. Isso está fazendo 1 ano e meio, mais ou menos. Aí quando eu mostrei, ela falou, nossa, ainda existe esse celular. Eu falei, nossa, e o meu carro precisava do Bluetooth para o rádio, para o acesso à internet, ao ligação, celular, né? A ligação. Aí por conta da troca do carro, eu tive que trocar de celular. Também o celular e tem Bluetooth. Então eu sei agora o que é um Bluetooth, né? Então, mas eu acho muito importante, eu acho que é interessante, e eu acho que o perfil das avós mudaram porque elas também usam hoje. Eu vejo pessoas idosas, eu vejo pacientes meus, né, idosos e com mais de 70 anos, e eles estão também ali na sala de espera e eles estão usando os seus aplicativos. Nossa, é sensacional, Sandra. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo é curto. É mais um papo que rolaria muitos tempos. Nós queríamos agradecer a sua participação, aceitou o nosso convite de prontidão, né? Sempre muito alegre, muito feliz, solícita a nossa querida professora Sandra. E
as últimas considerações, né? Suas últimas palavras neste programa, mas com certeza teremos outros convites. Que bom, que bom. Falaremos mais sobre diversos O programa assuntos. está aberto, né? As portas do estúdio também, né, Estênio? Tá tudo abertinho. Eu agradeço vocês, essa equipe, né, maravilhosa, e já trabalho com vocês há algum tempo. E eu acho que sempre é bom, né? Vocês estão oportunizando profissionais a colocarem um outro lado, né, da sua própria vivência, experiência. Isso é muito bom. Nós conhecemos os professores sempre em sala de aula, em reuniões de professores, mas como diz alguns alunos, né, ele fala: professora, a senhora trabalha ou só dá aula? Né? É muito comum eles usarem essa expressão. Então a gente também trabalha, né? A gente de vida também, que legal. Nós também temos outras atividades. Mas, então, para fechar esse tema só das redes sociais, eu acho que o uso dela, aí vai a dica, né, para os nossos ouvintes, saber fazer uso das redes sociais, ele é importante. Tome cuidado, nós somos pessoas, se não públicas, nós somos públicas por nossos grupos. Isso é muito importante. Aquilo que eu vou falar, a imagem que eu vou passar, né, ela é muito importante, porque a partir disso eu vou ser conhecida. Tem um autor que fala que todos nós temos a nossa logomarca pessoal, personalizada. Quando eu não mais existir, eu vou ser conhecida de alguma forma. Então, você conhecida como a Sandra psicóloga, professora, ou aquela pessoa simpática ou odiada. Então, nós temos que pensar que nós construímos uma imagem, que é esse Wi-Fi, como se diz, essa reputação. Então, tome cuidados, porque hoje, como se usa os perfis, né, a gente pesquisa perfis profissionais. Então, a partir deles, nós vamos construir a imagem de uma pessoa. E para ser do meu time de trabalho, eu quero uma pessoa que tenha o meu perfil. Sim. Não pode destoar tanto da equipe na qual eu estou trabalhando. E é só isso, espero voltar numa outra oportunidade. Adorei. Com certeza. Tá? Obrigada. A gente aqui agradece, Sandra, muito obrigado por todos os seus ensinamentos, conhecimentos, experiências. Maravilhoso esse papo. E para terminar, vamos para o nosso bloquinho musical final. Estênio, o play. Dá-lhe o play, Estênio. Pois é, senhoras e senhores, e esse foi o Papo Digital dessa semana com Sandra Tarricone. Conversamos hoje sobre redes sociais na visão da psicologia. Eu sou o Lucas De Gasperi. Eu sou o Alan Gasperi, obrigado por estar conosco. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Facebook.com/Papo Digital no Face. Semana que vem estará conosco o Rafael Sobral do Janelas.tv. Tá, abraço. Abraço. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade